As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente e um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra, por causa da diferença de distância entre os pontos de aplicação de forças. Potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente, tá? Então aqui uma questão de estática. Eu não cheguei a ver, né, como é que o José explicou essa questão aqui para vocês, né? Mas eu vou explicar mais ou menos do meu jeito aqui para vocês, né? Olha só, o que eu vou pensar no primeiro momento, tá? Força potente é a força que você faz, força resistente é a força do objeto, tá? Então imagina, eu vou pegar como base primeiro aqui o alicate. A força potente é a sua potência, você vai apertar esse alicate. Então a força potente é a força que você faz. É o que você já tem que pensar no primeiro momento, tá? A força resistente, você teria que pensar dentro do seguinte, imagina que eu tenho um determinado objeto aqui. Esse objeto, ele faz uma resistência, então aqui eu tenho a força resistente, certo? Então tem a força potente e a força resistente. Como a gente está falando de um equilíbrio, né, dentro do primeiro momento, a gente tem que ter um eixo, né, a gente tem que ter um ponto fixo. E aqui nesse caso, a gente tem um ponto aqui, ó, um ponto fixo aqui nesse alicate, né? A gente pode ter um ponto fixo, um ponto interfixo, aí existem vários conceitos que a gente trabalha na aula de estática, certo? Qual que é o primeiro momento? A ideia dessas alavancas, né, e desses pontos fixos, é você diminuir a quantidade de força que você precisa aplicar num determinado objeto. Não faz sentido eu pegar um alicate, onde a força que eu vou ter que aplicar vai ser maior do que eu faria na minha mão. Se a força que eu faço na minha mão é maior, eu vou usar a mão, não vou usar o alicate. Então a ideia é que, para eu pegar e quebrar um negócio aqui, uma noz aqui, alguma coisa que eu quero apertar de forma muito forte ali, significa que na minha mão eu não conseguiria fazer. Eu pego esse alicate, então a força potente que eu vou aplicar ali vai ser amplificada ali na força resistente. Isso aqui tem a ver com a distância que eu vou ter aqui, né? A distância que eu vou ter do ponto fixo. De boa? Até aqui? Né, bem tranquilo da gente analisar. Então aqui, dentro do primeiro ponto, não vou entrar aqui dentro do conceito, né, que a gente trabalharia de estática, mas o José estava explicando isso para vocês, a gente pode dizer que daqui, do ponto fixo até a força potente, a gente tem uma distância. E daqui a gente tem uma outra distância. Aqui eu tenho uma distância maior, que é um Dzão, tá? E aqui eu tenho um Dzinho, que é uma distância menor. Quando a gente tem um ponto de equilíbrio, digamos assim, o José estava explicando para vocês isso, né? Que a gente está falando de torque em relação ao equilíbrio. A gente tem um torque, um primeiro torque aqui, e aqui a gente tem um segundo torque. O torque está relacionado à força que vai ser aplicada em relação à distância. Então a gente vai dizer que em um ponto de equilíbrio, a gente vai ter aqui que o torque 1 vai ser igual ao torque 2. Só que o torque nada mais é do que a força potente vezes a distância, igual a força resistente, tá? Força resistente vezes a distância menor. Qual que é a grande relação que a gente vai ter aqui dentro de um primeiro momento, né? A primeira relação é o seguinte, quanto maior a distância, menor a força potente que eu preciso aplicar. Não é? São relações inversamente proporcionais. Então você chega dentro desse primeiro momento, né? Na aula, né, de estática, a gente vai detalhar com vocês e vai fazer vários exemplos, etc. Agora, indo bem direto ao ponto, é isso. Basicamente cara, quanto maior a distância que você tá, mais leve fica o negócio, tá? Quanto maior a distância, quanto maior o tamanho ali, mais leve vai ser de você aplicar. Você vai pensar nisso em relação, tá? Se você tiver uma roda, um dia que você parar de tiver uma roda ali para trocar ali, né? Tem um eixo ali de uma roda e tudo mais, aí você vai pegar lá um negocinho aqui, você quer girar um parafuso dessa roda aqui, né? Aí você vai lá e pega teu pé aqui e vai pisar aqui. Você quer diminuir a força que você precisa aplicar aqui? Você faz um alongamento, né? Você vai lá e alonga, né? Coloca um cano maior aqui, ó. Coloca um cano maior. Aí vai ficar bem mais leve de você pisar. Se um dia você parar aí e tal, você pisar, você alonga. Você tem que tomar um cuidado disso aqui, porque pode estourar e vir esse ferro em você. Mas quanto maior a distância que você tá colocado no ponto fixo ali, tá? Quanto maior a distância, maior a força que você vai ter, menor a força que você precisa, né? Menor é a força potente que você precisa aplicar para poder fazer o processo de giro ali, tá? De boa? Até aqui? Essa é a minha explicação de forma rápida, vamos lá, tá? Agora, a única coisa que você tem que entender é justamente isso, você tem que identificar aonde está o ponto fixo, tá? Aonde está a força potente e aonde está a força resistente. Aí, vamos de passo a passo pra gente pegar aqui, tá? Vamos olhar primeiro aqui no carrinho de mão, olha só. Se eu fosse olhar no carrinho de mão, aonde está o ponto fixo? O ponto fixo do carrinho de mão, ele tá aqui nessa roda. Aqui está o ponto fixo. Aonde está a força potente, tá? A força potente é a força que você vai aplicar para levantar esse carrinho de mão, tá? Ó, você vai levantar esse carrinho de mão. De boa? Vai levantar. Então aqui tá, ó, a sua força potente. De boa? Aonde que tá a força resistente? A força resistente tá aqui, ó, em relação à massa, né? Que tá carregando aqui. Aqui é a nossa força resistente. De boa? Aí em relação à distância, o que você precisa enxergar aqui, tá? Que quanto maior a distância, tá? Quanto maior a distância que eu vou ter ali, tá? Olha só. Agora, olha só o grande ponto. Quanto maior a distância, maior a força potente. Ele pergunta o seguinte aqui nessa questão. Olha a nuance. Deixa eu ler o enunciado. Qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então, olha só. Ele quer que a força potente ela seja maior do que a força resistente.
Só que para aumentar a força potente, eu teria que ter uma menor distância. Ou seja, a força potente ela tem que estar mais perto do ponto fixo do que a força resistente, para que eu tenha uma força potente mais alta. Todos esses casos clássicos aqui que eu estou mostrando para vocês nessa questão, se eu for olhar, aqui está a distância 1, aqui está a distância 2, tá? Você percebe que o Dzão aqui é maior do que o Dzinho? Se o Dzão é maior, significa que a minha força potente vai ser menor. Se o Dzinho aqui ele é menor, significa que a minha força resistente vai ser maior. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse alicate. Nesse alicate, eu vou pegar uma tampa de garrafa. Nessa tampa de garrafa que eu quero abrir, imagine que ela tem aqui os dentinhos dela, né? A tampa de garrafa aqui que eu quero abrir. Olha só, aonde vai estar a minha força potente? Vai ser onde eu vou empurrar. Eu vou empurrar isso aqui para cima. Aqui vai estar a minha força potente, tá? Aonde vai estar a minha força resistente? A força resistente é a força da garrafa aqui, né? A minha força resistente. Aonde vai estar o ponto fixo? É o ponto aqui, ó, que não se mexe. Logo, olha só, aqui está o ponto fixo, tá? A distância 1, aqui a distância 2. Então aqui o Dzão, ele está mais alto. Então a força resistente aqui vai ser menor. Aqui o Dzinho, ele tá, olha só, menor. Então aqui a força resistente vai ser maior. Então a gente já eliminou esse, tá? A gente já eliminou esse. Pô, Renato, não tô entendendo muito, não. Aí você tem que ver a aula depois de estática, tá? E esse outro aqui pega muito, né? Olha só, nós temos aqui, ó, um ponto fixo, aonde você aplica a sua força. Eu aplico minha força aqui para fechar esse alicate. Então aqui está a minha força potente. Aonde está a força resistente? Aonde você coloca o objeto. Aqui está a força resistente. Logo, a força resistente está mais perto, né? A força resistente está mais perto. Esse Dzinho aqui. Aqui está o Dzão, tá? Então o Dzão aí está maior. De boa? Ó, agora olha a pinça. Ah, a pinça está diferente. Por quê? Porque olha só. Aqui vai estar o ponto fixo, certo? Aqui, ó, está o ponto fixo. E aonde que eu aplico a força na pinça? Ah, eu aplico a força na pinça aqui. Aí tu nunca usou pinça, né? Aí o cara nunca usou uma pinça. Você aplica a força na pinça aqui, né? A força potente você aplica no meio da pinça, não é? A força potente você aplica no meio da pinça. E a força resistente? É onde tá aqui, ó. Digamos que eu quero pegar um pelinho aqui, né? Tem um pelinho aqui que eu quero pegar aqui. Então aqui vai estar a minha força resistente, ó. Aqui vai estar a minha força resistente. Agora, olha só. Em relação ao ponto fixo, aqui eu vou ter uma distância menor. Ou seja, em relação ao ponto fixo da pinça, a distância aqui, ela tá menor, tá? Essa distância aqui, ela tá menor, ó. Logo, a minha força potente, ela vai ser maior aqui na pinça. Aqui eu tenho uma distância maior, um Dzão. Como tá maior, a minha força resistente vai ser maior. Logo, a força potente aqui, ela é maior do que a força resistente na pinça. É claro, porque a pinça, né, você tem que aplicar menos força, né? Você aplica pouquinha força e ela já tem ali, né? Você vai pegar um pilinho ali, então ela é para movimentos mais pequenos, não precisa aplicar muita força na pinça, né? Ela não é para amplificar a sua força, né? A pinça, ela segura até um pouco a força, porque são movimentos finos que a gente faz. Logo, a força potente é maior em onde? Aqui, ó, na pinça. Gabarito, letra A. Tá? Muita atenção a essa questão de momento, de torque, né? Que pode cair na sua prova do Enem. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.